norte-americano que fala de andragogia, fomos estudar Pestalozzi e resgatar todos os textos que Allan Kardec fala de educação, para quebrar a cabeça e pensando em novos métodos. O que a gente precisa lembrar é que Allan Kardec fala que a educação moral, ela precisará ainda, a gente vai precisar desenvolver as suas práticas e as suas regras. Então a gente não está falando de algo pronto. A questão é que nós, trabalhadores da Casa Espírita, estejamos comprometidos em ler, estudar, discutir em pequenos grupos, fazer reunião com os coordenadores. Às vezes a gente pega meia hora antes, meia hora depois, é só meia hora, mas toda semana, meia hora, a gente lê um textinho, discutir, debater, vai nos dando ideias. Nós já fizemos várias tentativas lá no Cláudio Reis que deram muito erradas. E fizemos várias ações que não foram legais, mas nós estamos num processo de experimentação. A gente tenta isso, não deu certo, tentamos aquilo, fizemos até estudos individuais para que cada um faça a sua própria pesquisa, trabalhamos com oficinas, agora nós temos oficinas de transformação moral. É a última configuração que a gente chegou na nossa casa. Mas o que é isso? A gente estuda, debate entre os coordenadores, vamos tentar mudar isso, vamos tentar mudar aquilo, não deu certo, vai, volta, porque não existe uma regra pronta. A gente precisa construir dentro da realidade das nossas casas. A grande questão que nós temos clareza hoje, em termos de educação moral na Casa Espírita, só existe como a gente viver educação moral conhecendo o sujeito. Então isso acaba sendo uma regra básica. Todo mundo que está na Casa Espírita, ele tem que estar sob o olhar de alguém. E por isso as grandes casas espíritas não fazem sentido. Porque você não tem como estar todo mundo sob o mesmo olhar. Todas as pessoas que chegam na nossa casa, elas estão sob o olhar de alguém. Todas elas passam inicialmente pelo que a gente chama de atendimento inicial, onde a gente senta com a pessoa no primeiro dia e pergunta por que ela procurou a Casa Espírita, quais são as suas questões, o que ela já sabe ou não sabe sobre doutrina espírita, qual é a experiência que ela tem na casa, em outras casas ou não, qual o conhecimento que ela tem, para que aí a gente consiga pensar qual é o seu drama e qual é o seu lugar. Um sujeito que veio de Foz do Iguaçu para Curitiba, era trabalhador naquelas casas espíritas lá, e agora vem para o Cláudio Reis, ele vai ter um lugar na nossa casa, um tipo de atenção e um tipo de relação. Um outro que venha com um quadro ansioso, com um processo depressivo, com ideação suicida, vai ter um outro lugar e um tipo de cuidado. A gente vai precisar dar muito mais atenção e estar muito mais atento a esse sujeito depressivo com risco de suicídio. Então, isso nós já absorvemos e temos estimulado no movimento espírita, a pensar que se as pessoas vieram à Casa Espírita e nós estamos neste lugar e nós somos responsáveis por essa instituição, eles têm que estar sob o olhar de alguém. Então, quando o sujeito está no atendimento inicial e aí ele foi agora para o grupo de estudo, enquanto ele não se fixar no grupo de estudo, ele está sob a responsabilidade do sujeito do atendimento inicial. E se ele não vier, o sujeito do atendimento inicial que entra em contato, que vai declarar a nossa preocupação, que vai procurar resgatá-lo para casa, até que ele chegue no grupo de estudo. E quando ele já está no grupo de estudo, ele vai fazer o contato, se gostou, se não gostou, eu vou ficar aqui. Então agora, a responsabilidade deste sujeito está naquele coordenador do grupo de estudo. E ele tem a responsabilidade de todas as semanas verificar como está esse sujeito, que tipo de apoio que precisa. Às vezes a gente precisa fazer evangelho no lar, precisa recomendar alguma terapêutica. E aí veja que não tem como ter um grupo de estudo com 30 pessoas, porque um coordenador não consegue dar apoio. Então os nossos grupos, eles funcionam com até 12 pessoas, para que a gente tenha um ambiente acolhedor, para que as pessoas possam olhar para si, para que o coordenador possa conhecer essas pessoas e ir direcionando as reflexões. Então, dentro de muitas possibilidades, a única coisa que a gente tem já claro é educação moral se dá a partir dessas relações humanas. Então a gente não tem púlpito, a gente não tem PowerPoint, a gente não tem aula, porque nós estamos nos relacionando como seres humanos e desde o primeiro momento que o sujeito entra na Casa Espírita, todos nós temos a obrigação de saber o seu nome, de saber as suas questões, o que ele precisa e como nós podemos contribuir. E esse é o trajeto que ele faz ao longo de toda a casa. E todo mundo está sob o olhar de alguém. E eu brinco com eles que eu digo, eu como presidente, eu tenho o olhar de todos os diretores
que então estão ali. E aí a gente tem uma cascata. Esses diretores estão na responsabilidade daqueles trabalhadores, e os trabalhadores estão na responsabilidade, olham para aqueles frequentadores. E todo mundo está sob o olhar de alguém. E eu digo que o presidente, que é o mais afetado da cabeça, precisa estar sob o olhar dos 7 diretores, e então todos eles também têm a obrigação de olhar para mim, e eu tenho a obrigação de olhar para eles, para que ninguém na casa espírita esteja descuidado, para que ninguém viva um drama sozinho, para que ninguém passe apertos sem que os outros saibam ou possam fazer diferença na sua vida. E isso para nós tem muito a ver com a educação moral, entre tantas outras coisas que a gente ainda vai construir. Mas o fato de termos relações e de nos tratarmos como seres humanos, eu acho que ainda falta muito nas nossas instituições e a gente tem caminhado nisso. Vocês vão ver lá no Cláudio Reis, a gente tem, na palestra, parece 15 pessoas, na segunda-feira do grupo de estudo 50. Porque na palestra ninguém se conhece. No grupo de estudo todo mundo se conhece, a gente comemora os aniversários, a gente se vincula. Então é uma das poucas casas no Brasil que tem mais gente nos grupos de estudo que nós temos ao longo dos dias do que na palestra. Porque na palestra você chega lá, não pode fazer pergunta, não tem interação, ninguém olha para a sua cara. No grupo de estudo tem vínculo, tem contato, tem aproximação, tem cuidado. É claro que todo mundo vem na palestra, quando vem no grupo de estudo, não quer voltar mais para a palestra, quer ficar nos grupos de estudo, porque nós queremos relações. Então a gente não faz esforço nenhum para que as pessoas não fiquem nas palestras, e nem esforço para que elas fiquem. A gente faz esforço por termos relações significativas nos grupos de estudos, e naturalmente as pessoas todas da nossa casa ficam nos grupos de estudos que nós temos em vários dias. É importante a gente observar o que o Marlon vem trazendo aí já nas suas 2 falas aqui, e agora nesse bate-papo que a gente está tendo, que é necessário a gente estudar muita coisa, muito conteúdo científico, mas é muito importante que a gente estude tudo, sempre à luz do Espiritismo. E que o nosso guia principal é Allan Kardec e Jesus. Sem trazer inovações, terapias alternativas, transformar um centro numa clínica. É muito importante mantermos as balizas, as raízes, que é Allan Kardec e Jesus. Podemos estudar o Jung, Freud, falar das terapias à luz do Espiritismo. O que o Espiritismo fala sobre isso? Qual é a visão? E à medida que fazemos isso, nos mantemos fiéis à mensagem. Isso nos vai dar segurança no desenvolvimento do nosso trabalho. Porque Allan Kardec fez o Pentateuco para que nos garantisse a segurança no exercício da mediunidade, nas contribuições nos trabalhos sociais, no exercício na atividade da casa, sem criar anomalias. Um evento como esse, por exemplo, muitas vezes é visto como um movimento subversivo. Como, estão criando, inventando, querendo trazer um método novo, uma ciência nova. Por isso eu fiz questão de falar de Jesus na minha palestra, para justamente mostrar que Jesus, não como psicólogo, mas como o Senhor das almas, aquele que curava a psique, que curava o espírito, e que nós em alguns séculos de psicologia estudamos, quando chegando no final, no resultado, é uma sentença de Jesus. Então é fundamental que nós olhemos um encontro como esse, essas discussões aqui, não como um movimento paralelo ao espiritismo, como algo para se estudar, fazer inovações, muito pelo contrário. É para que estudemos e observemos a profundidade da mensagem de Jesus e Allan Kardec. E isso nos dá uma porta muito grande, porque temos um conhecimento científico muito importante a ser estudado, e que nos é a ferramenta, a broca para descer na direção da alma. E a cada vez mais que observamos essa ciência, mais percebemos a grandiosidade de Jesus, que há mais de 2000 anos já falava que a ciência demorou todo esse tempo para falar sobre o Espírito, e ele fala, além de tudo, numa simplicidade enorme, numa simplicidade que alcança profundamente uma transformação no Espírito. Então estudemos tudo, retenhamos o que é bom, mas sempre à luz da doutrina. Entendo que uma pessoa com a mediunidade em desequilíbrio precisa de um auxílio imediato. Mas se essa pessoa chega na casa espírita pensando que participar do estudo da mediunidade é a solução, sem a compreensão das bases da doutrina, isso realmente vai ajudá-la ou pode trazer mais problemas? O que fazer e como fazer?
Isso é uma questão pedagógica. E era a mesma questão pedagógica que fez com que, por exemplo, nas universidades de medicina, acreditasse que precisava se dar aula de anatomia, de neuroanatomia, de bioquímica, de não sei o que, para lá no 4º ano começar a discutir caso clínico. Hoje, uma faculdade de medicina não abre mais nesse modelo. As faculdades de medicina hoje trabalham com resolução de problemas e desde o 1º ano, o médico em formação começa a discutir casos. Porque entendeu-se que ele ficar falando de bioquímica, de anatomia, neuroanatomia, sem que ele consiga relacionar isso com o atendimento ao seu paciente, não favorece o aprendizado. Então isso que eu estou dizendo para vocês é uma questão pedagógica, não é uma questão espírita. Um sujeito que chega com uma problemática de mediunidade, ele precisa estudar os elementos doutrinários dentro desta temática da mediunidade. Se a gente disser não, ele precisa aprender sobre isso, sobre aquele outro, de como que surgiu o espiritismo e tal, nós estamos nos fundamentando num método pedagógico furado. Não é questão de doutrina espírita. Vocês entendem isso quando eu digo que é uma questão pedagógica? Se as faculdades de medicina e se hoje as grandes universidades têm trabalhado com essa outra abordagem, por que nós no Centro Espírita vamos continuar usando um método ultrapassado? Não é uma questão doutrinária. A questão doutrinária da mediunidade, ela traz uma reflexão importante para nós. Nós só temos, ou na grande maioria das casas espíritas, os nossos estudos de mediunidade, eles são de mediunidade técnica. O que quer dizer isso? Estudar mediunidade para ir para um grupo mediúnico. Isso nós chamamos de mediunidade técnica. A grande maioria de nós somos médiums, todos nós, segundo Allan Kardec, somos médiums em maior ou menor intensidade e precisamos aprender a lidar com a mediunidade no dia a dia. O sujeito que não aprende a lidar com a mediunidade no dia a dia não tem condição de ir para um grupo mediúnico. E dos sujeitos que aprendem a lidar com a mediunidade no dia a dia, muito poucos precisarão ir para um grupo mediúnico. Então, o que me assusta no movimento espírita hoje é ver que o estudo da mediunidade, embora a gente tenha Sueli Caldas Schubert falando isso, embora Manuel Flamengo de Miranda fale isso várias vezes, André Luiz fale isso várias vezes, Joana praticamente não fala de mediunidade, fala muito pouco. Mas André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, Sueli Caldas Schubert falam isso muitas vezes, nós ainda fazemos o estudo da mediunidade apenas para ir para o grupo mediúnico. É claro que um sujeito, para ir para grupo mediúnico, ele tem que ter estudado todas as bases doutrinárias para que ele estude a mediunidade técnica e vá para o grupo mediúnico, porque o grupo mediúnico é um grupo de trabalho. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que estudar mediunidade no dia a dia. Nós estamos em constante interação com os espíritos, com os nossos mentores espirituais, com os nossos obsessores. A gente chega no ambiente, sai dali carregado, sai atrapalhado, a gente fica agressivo sem perceber, a gente está em constante interação e precisamos aprender a lidar com isso no dia a dia. Isso não tem nada a ver com grupo mediúnico. Eu perceber se eu estou sob a influência de obsessor ou de mentor espiritual é a diferenciação de fluidos leves e fluidos pesados, e a grande maioria não sabe fazer isso. Não aprendeu a meditar para silenciar o pensamento e perceber as interferências. E isso não tem nada a ver com um grupo mediúnico. Não precisa estudar psicofonia, psicografia, não precisa estudar dialogador, nada de grupo mediúnico. Isso é o sexto sentido que Sueli Caldas Schubert fala no livro Os Poderes da Mente. Nós precisamos ensinar as pessoas que chegam na casa espírita a lidar com este sexto sentido, viver em equilíbrio. De repente eu estou deitado na cama e eu me vejo desdobrado. O que faz quando desdobra? Precisa desdobrar ou não precisa? Como que age? Quando eu vejo, eu estou sentindo, eu me concentro e a minha cabeça começa a ficar grande, a minha mão começa a ficar enorme. O que é isso? Como que lida com isso? O que faz quando eu estou conversando com uma pessoa e eu começo a ver que aquilo está me deprimindo e me fazendo mal? Ou quando eu perco a consciência da comunicação de espírito? Ou quando eu tenho uma vontade louca de escrever? Isso é mediunidade no dia a dia, que não tem nada a ver com um grupo mediúnico. Então nós acreditamos que precisamos desenvolver nas nossas casas a mediunidade, os estudos de mediunidade no cotidiano. O sujeito aprender a viver bem com estas funções e colocá-las a favor do seu desenvolvimento moral no dia a dia.
E aí ele vai estar estudando todas as questões do cotidiano, porque vai estudar pensamento, vai estudar perispírito, vai estudar todos os temas referentes ao seu dia a dia. E se este sujeito um dia for para grupo mediúnico, aí ele vai estudar o livro dos médiuns enquanto uma abordagem técnica. Mas estudar mediunidade no dia a dia pode ser o primeiro estudo quando o sujeito chega na casa espírita. Porque mediunidade, eu não sei se vocês entendem da mesma maneira que eu, mediunidade é um dos princípios da doutrina espírita. Por que ele não pode ser estudado no primeiro ano, no primeiro semestre? Por que imortalidade da alma tem que ser estudado antes e desconectado de mediunidade? Por que pensamento tem que ser estudado antes e desconectado de mediunidade? Por que reencarnação tem que ser estudado antes e desconectado de mediunidade? Todos esses conceitos, eles estão juntos para estudar mediunidade, como todos os conceitos do corpo humano, de citologia e de bioquímica, eles estão juntos quando no primeiro ano de medicina o estudante começa a discutir o que é um caso de febre. Isso é questão de método, é questão de fundamentação pedagógica para que a gente consiga atender melhor as demandas das pessoas que chegam na casa espírita. E aí fica isso para a gente pensar como fazer. Lá em Curitiba, na nossa regional, nós já temos algumas casas espíritas que estão fazendo estudo de mediunidade no dia a dia. O sujeito chega e vai aprender a lidar com a sua mediunidade no dia a dia. E ele está aprendendo muitos conceitos doutrinários relacionados com a sua vida, com o seu tema e com as suas demandas imediatas. E isso é aprender doutrina espírita. Eu sugiro um livro, Questão de Amor, a Mediunidade com Jesus, do Divaldo Franco, que são várias conferências dele, na FEB aqui e em outras regiões, sobre mediunidade. A primeira parte do livro e a segunda parte são orientações de Menezes. É um livro interessante, que tem questões bem práticas em relação a esse assunto da mediunidade. E o nosso Chiquinho dizia que a melhor forma de desenvolver a mediunidade é a caridade. Acho que tem uma coisa bem profunda aí para a gente meditar. A nossa última pergunta foi dito aqui que os espíritas precisam estudar antropologia, história, filosofia. No nosso país, a grande maioria não tem um ensino fundamental. Será que não estamos elitizando o espiritismo? Analfabeto pode ser espírita? Ser espírita não tem a ver com divulgar a doutrina espírita. Tá? Então, o que eu estou falando é que um sujeito que esteja à frente de um grupo de estudo, ele precisa, sim, estudar sobre método, ele precisa ter conhecimento de pedagogia, ele precisa ter conhecimento de psicologia para estudar a Joana de Ângeles, porque gente se aventurando sem ter conhecimento não há como. Ser espírita é outra questão. Então, quando a gente assume uma tarefa, há pré-requisitos para uma tarefa. Um professor analfabeto pode dar aula para alfabetização de crianças? Não pode, porque existem pré-requisitos. Tem como dar aula de inglês sem ter conhecimento de inglês e sem ter domínio do método para ensinar uma outra língua? Não, não faz sentido. Agora, a doutrina espírita deveria ser para todos. Justamente por nós não termos conhecimento de pedagogia, é que a gente acabou elitizando, porque só fica nos nossos grupos de estudo quem já sabe estudar e quem já veio de um perfil de estudo das escolas. Porque quando chega um analfabeto, nos nossos métodos atuais de estudo, ele não consegue se manter, porque a gente não parte da vida, a gente não parte das questões das pessoas, a gente fica no movimento puramente intelectualizado. Então, hoje, o método que nós temos de estudo exclui os analfabetos. E eu não conheço analfabetos nas casas espíritas, senão na palestra, que fica assistindo a palestra e depois vai embora. Nos grupos de estudo, não. Justamente porque nós não temos conhecimento de pedagogia. Porque se a gente tiver conhecimento de pedagogia, se a gente estudar Paulo Freire, se a gente entender a necessidade do contexto, a gente consegue atender todas as populações. Mas como a gente não estudou filosofia, não estudou pedagogia, não estudou as relações de poder que estão presentes na coordenação dos grupos de estudo, não estudou as tensões que estão presentes na direção do centro espírita, o centro espírita acaba sendo uma exclusão de todas as pessoas que não se adequam a uma exigência de uma suposta normalização, adequação. Então, quem está à frente de determinadas tarefas tem que ter conhecimento, sim. Tem como você ser dirigente de uma casa espírita sem ter conhecimento de gestão de pessoas? Não tem, ou você é um incompetente. Você precisa saber trabalhar com motivação,
Você precisa saber trabalhar com gestão de conflitos, você precisa saber dividir tarefas, precisa saber fazer planejamento de curto, de médio e de longo prazo, porque o Centro Espírita é uma instituição que precisa ser administrada. Então precisa ter conhecimento de administração e precisa ter conhecimento de gestão de pessoas. Tem como você assumir o ofício de coordenador, de monitor, de professor sem ter conhecimento pedagógico? Não tem. Tem como você querer assumir o lugar de médico sem ter conhecimento de medicina? Não tem. Isso não quer dizer elitizar, isso quer dizer trabalhar com qualidade. Joana de Ângeles fala desses 3 pilares para boa tarefa no Centro Espírita. Espiritizar, porque a gente jamais vai abrir mão do conteúdo doutrinário, a gente está ali para estudar doutrina espírita e viver a doutrina espírita. Isso é o espiritizar. Qualificar, porque o que a gente faz, a gente precisa fazer com qualidade. E aí Divaldo usa uma frase de Goethe dizendo que o inferno é de má vontade, o inferno já está cheio, alguma coisa assim. De boa vontade o inferno está cheio, porque a gente precisa de qualidade, saber o que faz. E humanização, são os 3 pilares. Então não adianta ter conteúdo doutrinário com qualidade e sermos grosseiros nas relações. Não adianta termos vínculos maravilhosos, termos qualidade técnica e não ter conteúdo doutrinário. Não adianta ter conteúdo doutrinário, ser muito querido e ser incompetente na questão da qualidade. Esses 3 pilares precisam caminhar juntos. O conteúdo doutrinário, a técnica e a relação humana. E com isso a gente pode avaliar nossa casa espírita, a gente pode avaliar os nossos trabalhos, pode fazer planejamento e pode delinear melhor as nossas tarefas. Eu queria fazer uma observação, ali a gente viu que tem perguntas sobre suicídio, perguntas sobre ansiedade, tem muitas perguntas interessantes que infelizmente a gente não vai ter tempo de responder. E hoje em dia tem muito material na internet. Eu não sei aí do Daniel, do Gelson, o que eles têm, mas eu tenho alguns vídeos sobre ansiedade, tinha gente perguntando sobre referência doutrinária, o livro Conflitos Existenciais tem muito material sobre os transtornos, em especial sobre ansiedade. E o Amor Imbatível Amor também tem muitas reflexões importantes sobre isso aqui. No Homem Integral tem um capítulo importante sobre ansiedade. Teve algumas perguntas sobre suicídio, nós temos aí vários vídeos, o Gelson também tem um que a gente viu ontem, né? Sobre suicídio, psicologia analítica, então tem muita coisa na internet, a gente acabou deixando essas perguntas por trás, porque já tem material aí disponível e acabamos deixando outras perguntas que estavam mais diretamente com o que a gente falou. Mas na internet tem hoje em dia muito material, né? Verdade, então a gente agradece a participação, palmas para eles.